Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, convidando vocês e reforçando, deixem o like, se inscrevam no canal. Você amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, cara, a gente debate as informações, as notícias, análises e opiniões sobre o nosso Flamengo, então deixa aí a sua curtida no nosso vídeo e também de se inscrever se você ainda que não está inscrito, seja muito bem-vindo. No nosso vídeo anterior nós havíamos falado sobre essa derrota do Flamengo nos pênaltis pro Atlético, trouxemos e falamos bastante sobre algumas questões do jogo, e aí, propriamente eu quis trazer esse vídeo separado. Ele tem uma relação com o jogo, porque o Paulo Souza falou sobre isso após essa derrota do Flamengo da decisão da Supercopa, mas eu acho que caberia num vídeo separado porque é um tema pra gente poder, de uma forma extensa, a gente conseguir aqui trabalhar. Isso me preocupou muito, acabou me preocupando muito mais do que o Flamengo perder 4, em aspas, match points, dessa decisão esquisita aí do Flamengo esperar um jogador do Atlético perder o pênalti pro Gabigol colocar, do Paulo Souza enxergar o Diego como controlador de jogo, enxergar o Diego como cadenciador, enfim, isso me preocupa muito mais, né? É claro que a gente poderia se preocupar com o que aconteceu, mas que é a questão que o Paulo Souza fala, que ele faz questão de falar, porque ele não foi nem perguntado sobre isso, então ele faz questão de falar, ele deu o recado foi muito bem dado, né? Assim, muito claro. É sobre a ambição do time, do grupo, né? E aí quando ele diagnostica, ele acaba de chegar ao Flamengo, né? Um trabalho ainda pouquíssimo tempo, 6 jogos apenas, poucos dias do dia a dia. Quando ele faz um diagnóstico de que isso, ele não está se referindo a 1 ou a 2 jogadores. Ele está se referindo a um grupo de jogadores, a uma quantidade relevante de jogadores, porque senão ele nem falaria isso, se fosse um jogador, 2 jogadores, porque seria fácil de ser resolvido. E assim, isso é um problema muito grave para o Flamengo, porque isso não é solucionado com formação tática, não é solucionado com ideia de jogo, com formação. Isso assim, então precisaria de uma mudança, né? E para ter essa mudança precisaria, obviamente, da diretoria estar engajada, da diretoria, né, dar esse respaldo, porque seriam mudanças muito grandes. Então, assim, é algo que realmente preocupa. Vamos aqui abrir aspas, né? Ele falou em duas oportunidades na coletiva, uma dessas foi, hoje, em termos de espírito, é uma equipe que tem que ter a mesma fome de conquistar que teve no início dessa construção desse elenco, então ficando claro, né? Obviamente o Flamengo 2019, um ano maravilhoso, histórico, a gente sabe como foi, e o enredo da maneira que foi, né? Quem escreveu muito bem, né? Esse ano do Flamengo 2019, a forma que ganha até mesmo a Libertadores e tal. Então assim, mas ele fala, né, que então assim, ter essa mesma fome, essa mesma vontade, e vai prosseguindo a coletiva, e ele volta a enfatizar, né, espírito de fome, de conquista, como nunca ninguém conquistou nada antes. Isso, no meu entender, é o grande desafio. Então ele mesmo assumindo que conseguir mover esses caras para terem a ambição de conquistar de novo. E aí remete àquilo que a gente já falou em algumas oportunidades, né? E obviamente no futebol já foi repetido. Vencer uma vez no futebol é difícil, obviamente. Agora voltar a vencer que é muito mais difícil, né? Então assim, porque você precisa de alguns sacrifícios, né? Não é tão simples assim, não é só um jogo, a preparação, o dia a dia. Então assim, eu não vejo nem que o Paulo Souza tenha diagnosticado isso durante o jogo, durante os 90 minutos, eu acho que não é nem isso, é no dia a dia. Então ele aproveitou a oportunidade, é durante os treinos, então ele vai observando, é aquilo que eu falo. É um cara que traz uma experiência já de um treinador, mas mais do que isso também de um atleta vencedor, que é importante, de um atleta que voltou a vencer, né? Ele venceu Champions, né, por equipes diferentes, em contextos diferentes, anos obviamente diferentes. Então assim, ele sabe muito bem qual é essa mentalidade. Isso acaba lembrando o que falou há pouco tempo o Davi Luiz, que passa um pouco sobre isso, né? O Davi Luiz também é um cara que chegou há pouco, já conseguiu diagnosticar isso, também é um jogador muito experiente, um jogador que também venceu em situações diferentes na Europa e tal. E também me lembra quando a gente puxa um pouco mais atrás, quando a gente rebobina aquela fita, e lembra daquele capítulo que é esdrúxulo, quando os jogadores do Flamengo não estão prestando atenção ao trabalho do Domi, lá um trabalho lá de análise, uma pré-eleição lá dele, e ele fala, né? Vocês não vão voltar a vencer a Libertadores com sorte. E acabou sendo divulgado o que o Domi falou e não o contexto, que era um grupo de jogadores profissionais não prestando atenção ou não dando, né, aquela devida atenção conveniente àquilo que era programado, né, a análise, enfim, que o Domi ia fazer com a comissão técnica. Então assim, isso é muito preocupante, porque pode passar pelo Paulo Souza ou pode pelo qualquer outro jogador. Se o jogador, qualquer outro treinador, se o jogador não está mais motivado, se o jogador não tem a mesma ambição ou a ambição que é
que é vista, que é necessária pela comissão técnica, no caso agora do Paulo Souza, cara, no momento de sacrifícios, no momento de extrema concentração, que vai precisar dar algo a mais, de você abdicar por alguma coisa para dar algo mais, ele então não enxerga isso. Então, repito, não é um grupo, não é um jogador, não é dois, não são dois, não são três, talvez seja um grupo. E aí, vamos lá. Quem poderia motivar, cobrar e mudar, reformular, assim, não tem como um diretor hoje do Flamengo, a parte da diretoria do Flamengo, escutar esta coletiva, escutar essas aspas, né? Escutar essas sonoras, ler essas aspas do Paulo Souza e assim, não ficar no mínimo com uma pulga atrás da orelha e deveria, né? No dia seguinte, se tiver uma reunião, algo tipo, vou trazer pra vocês, óbvio, mas no dia seguinte falar, Paulo Souza, como é que é isso aí? Eu quero que você me explique. Assim, não teria como. Ele tem que saber. Os diretores do Flamengo têm que saber. Se eles vão tomar alguma atitude ou não, não sei, mas eles deveriam estar, ou se não sabem ainda, devem saber. Minha opinião, sendo um pouquinho cético, quem deve fazer essas mudanças, logicamente, dando respaldo à diretoria, né? O Paulo Souza, tô com o Paulo Souza e tal. Agora, deveriam ser os dirigentes. Mas a impressão que eu tenho é que os dirigentes estão tão confortáveis e também sentando, em aspas, no resultado que conquistou no passado, tanto quanto alguns jogadores que assim o Paulo Souza tem enxergado. São tão acomodados quanto. Isso fica muito claro. Então, esses caras que deveriam de motivar uma mudança são os mesmos que são tão acomodados. A diferença é o cargo. Alguns, né, são jogadores e tal. Eles são dirigentes, mas a mentalidade é muito parecida. Inclusive, uma mentalidade que está muito dentro também do Flamengo, quando passa até para arquibancada. Como a gente vê grande parte dos torcedores do Flamengo. Ah, não, tem que botar o fulano, pô. Não, tem que renovar com o ciclano por causa de 2019, foi importante, gratidão, não sei o que, ídolo, aquele papo todo, cansativo pra dedéu, que a gente acha também tá. Então assim, o ano de 2019 ele foi muito especial, teve o brasileiro logo em seguida do ano 2020, um protagonismo que o Flamengo assume de uma forma muito fugaz, de uma forma assim, intensa, realmente é histórico, e isso acabou o Flamengo contaminando, digamos assim, o Flamengo acabou sendo contaminado em alguns aspectos, inclusive passou um pouco para arquibancada em algumas questões que ficam muito apego. O Flamengo não quis desapegar, o Flamengo continua. Os jogadores que o Flamengo acabou dispensando são jogadores, né, fáceis, obviamente, dispensar. Algumas renovações que são questionáveis e tal. Então, assim, a gente tem que estar em vista realmente uma repetição, é uma repetição. Não surpreende o Paulo Souza diagnosticar isso, a gente meio que já via de uma certa forma, agora assusta, porque assim, um cara acabou de chegar e já consegue, né, ver essa realidade, e essa realidade ela não é bacana para uma perspectiva futura. Então é a questão da mentalidade, a mentalidade vencedora. Isso aí não é treino, né, no dia a dia, como que se muda. Então acaba o buraco ficando um pouquinho mais embaixo, né? Então é isso, galera. Importante a gente falar sobre isso. Acabou passando aí, escapou o Paulo Souza aqui, o recado foi dado. Então é importante a gente falar sobre. Forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Pra quem ainda não tá inscrito ainda, inscreva-se aí no canal e deixa o seu like. Valeu, galera. Um abração.